Bom dia! Estamos de volta para estudar o segundo tópico da nossa lição, um legado de misericórdia e justiça. E hoje nós estudaremos sobre bênção e presunção. Dê alguns exemplos posteriores da contínua nobreza de espírito de Davi e do cuidado de Deus por ele. Então, nessa pergunta, nós temos dois exemplos de situações que aconteceram com Davi e mostraram a sua nobreza de caráter. O primeiro, que está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 19, dos versos 18 ao 23, quando quando Davi está voltando da sua fuga. Lembram que no tópico que estudamos ontem, a rebelião que o seu filho tinha iniciado foi exterminada e agora Davi estava voltando para Jerusalém. E nesse retorno, ele encontra alguém que na sua ida havia humilhado, jogado pedras nele, o amaldiçoado. Tinha falado para ele que ele estava colhendo o que ele plantou, que era tudo por causa que ele foi traidor, que ele usurpou o trono de Saul. Nós estamos falando de Simei. Simei, ele era parente de Saul e ele nunca aceitou que Davi subisse ao trono. Então, na primeira oportunidade que ele teve, ele desabafou com o rei. Dessa forma que eu acabei de falar. E agora, Davi estava voltando. Dessa vez, não como fugitivo, mas como um vitorioso. E Simei é um dos primeiros a se prostrar, dando boas-vindas a Davi. E naquela hora, alguns dos que viram a primeira postura de Simei, que vê a segunda, ele se prostrando diante de Davi, tem uma ideia. Abisai, ele começa a falar que aquele homem ele deveria ser morto. Davi tinha que matar porque ele não respeitou o ungido do Senhor, ele falou que não devia para o rei e a sentença dele deveria ser a morte. Então Davi, com calma, com serenidade, diz que ninguém vai morrer naquele momento. E além de não matar Simei, Davi vai mais além. Ele ainda perdoa o comportamento daquele seu súdito. Que coragem de Davi. Porque sabem, irmãos, para perdoar, nós também temos que ter coragem. Quando eu era pequena, tinha uma frase na casa de uma senhora que a gente visitava, que dizia assim: trate bem as pessoas quando estiver indo, porque você poderá encontrá-las quando estiver voltando. Parece que isso foi bem real na vida de Simei, né? E aí fica uma lição para nós, uma lição de cortesia, uma lição de respeito com quem quer que seja. Nós, como cristãos, como cristãs, devemos ter essa postura para honrar a Deus através do nosso trato com os outros. O segundo exemplo é no capítulo 23 de 2 Samuel, dos versos 14 ao 17. Em um certo momento da vida de Davi, a guarnição dos filisteus tinham tomado ali o território de Belém e Davi desejou tomar água de um dos poços de uma cisterna que havia ali em Belém. 3 dos seus valentes ouviram o rei dizer isso. O que eles fizeram? Invadiram o território que estava tomado pelos filisteus, foram na cisterna, pegaram água e trouxeram para Davi. Quando Davi viu aquela água, apesar de ele estar com sede, apesar daquilo ser o que ele desejava, ele ofereceu aquela água ao Senhor. E ele disse: eu não vou tomar essa água que custou a coragem desses homens com risco de morte. Eu não vou tomar, eu vou honrar o Senhor com essa água. Como eu já falei, queridos, essa postura de Davi não é para muitos, é para aqueles
que conseguem ver a atuação de Deus nas pequenas coisas. Na pergunta B, nós encontramos a seguinte questão. Embora a restauração completa do reino de Davi não tenha sido imediata nem fácil, o que ele pôde declarar? Deus é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Nele confiarei, pois ele é o meu escudo. Davi, além de ser um rei, um grande estadista, um grande guerreiro, ele também era um poeta. Boa parte dos salmos foram escritos nos seus momentos mais difíceis e nos seus momentos de alegria. E embora esse processo de reestruturação do seu reino tenha sido difícil, ele sabia que Deus era o rochedo, era a torre forte em quem ele podia confiar. Era aquele que nunca dormia, era aquele que estava do seu lado, era o seu escudo, era o seu libertador. Na pergunta C, nós vamos ter um triste momento da vida de Davi também. Que erro Davi cometeu mais tarde na vida? Então, depois daquela rebelião, o reino começou a se reestruturar, a paz voltou, estava tudo indo bem. E Davi começou a ampliar suas fronteiras, com muito contato com outras nações, e até o próprio povo de Israel começou a achar que a distinção que Deus queria que Israel tivesse não era tão necessária assim. O desejo de grandeza mundana, a ambição, acabou gerando em Davi o desejo de fazer o censo para ampliar a militarização do seu reinado. E quando ele começou esse censo, foi um erro, porque ele queria fazer uma comparação entre das conquistas que ele teve. E nesse momento, Deus não seria honrado. E foi um erro que ele mesmo reconheceu, sem nem antes Deus mandar nenhum profeta lá falar com ele. Diz a palavra de Deus que ele mesmo chegou a essa conclusão. Eu errei, eu falhei. Senhor, eu agi loucamente. Interessante que no momento que ele percebe que ele errou, ele vai orar, ele vai pedir perdão, né? E aí nós já estamos indo para a letra D, a última pergunta desse tópico, a primeira parte, que diz que o que Davi humildemente reconheceu com respeito ao censo, que foi um erro. Agir loucamente, ele pede perdão a Deus. E ao amanhecer do dia, Davi recebe a visita do profeta Gate, trazendo para ele 3 opções que Deus havia mandado ele escolher. Qual foi a sua escolha? É a segunda parte da pergunta. E as 3 opções eram 3 meses de fome. Aliás, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos e 3 dias de praga no meio do povo. Davi pensou e ainda lembrou que apesar do seu erro, Deus era muito misericordioso e ele escolheu a terceira opção. Ele disse: caia eu nas mãos de Deus, porque as suas misericórdias são muito grandes. Ele escolheu os 3 dias de praga. Terminando assim o tópico de hoje. Fiquem com Deus e amanhã estaremos de volta para continuar o estudo dessa lição tão maravilhosa. Até mais!